momento para o tricolor do Arruda. Alô, Raudinei Alves. Alô, Adinaldo Santos, muito boa noite para você, amigo. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Jornal e na JCFM. Santa Cruz estreou fora de casa ontem na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogou contra o Potiguar em Mossoró. Até começou o jogo de uma forma positiva, né? Com gol de Pipico, o Santa abriu o placar. Tudo parecia se encaminhar para uma vitória do Santa fora de casa, mas o Santa tomou a virada para o Potiguar, perdeu por 2-1, não conseguiu se recuperar e agora 2 jogos, um em casa dentro do Arruda, venceu o Iguatu, um fora de casa, uma derrota, o Santa começando mal fora de casa nessa Série T do Campeonato Brasileiro, Adinaldo. Pois é, rapaz, perdeu aí o jogo para o time do Potiguar. Eu vi os melhores momentos desse jogo e a gente percebe claramente naqueles momentos ali que os times erraram muito, né? Não só o Santa Cruz, como o próprio time do Potiguar na etapa inicial. Mas o Santa sempre me pareceu um pouco mais afoito, um pouco mais ofensivo, né? Um pouco mais na frente, mais em cima do time adversário. Você percebeu isso também, Raudinei? Sim, a impressão que a gente teve foi essa. Na verdade, desde o jogo contra o Iguatu, o Santa já tem mostrado isso, né? É um time diferente daquele da primeira parte da temporada. Um time que, quando a gente acompanha o jogo, a gente vê que é um time com mais vontade, né? Um time que vai mais pra cima do que estava indo antes. Então isso é um ponto positivo. E apesar da derrota, apesar do resultado negativo, o técnico Felipe Conceição destacou esse desempenho, a postura do Santa nesse jogo de ontem contra o Potiguar. Para ele foi um ponto positivo, até porque é uma competição de pontos corridos, né? Então o resultado não veio ontem, mas isso pode ser positivo mais na frente. O fato é que o Santa perdeu, mas ficou o lado positivo nisso. Um ponto também que foi destacado, não só pelo Felipe Conceição, mas também pelo Michael, goleiro do Santa, Adinaldo, foi a questão do gramado. O gramado no Nogueirão, muita gente reclamou, e é uma realidade que o Santa vai enfrentar algumas vezes nessa Série D, né? A 4ª divisão. Infelizmente, é a realidade. Não vai ter gramados bons e o Santa reclamou, se queixou disso no jogo de ontem. O Santa vai enfrentar muito disso. Série D é o inferno do futebol brasileiro. Quem está mergulhado nessa situação vai ter que encarar todas essas dificuldades. Agora, achei também, observando lá os melhores momentos, que o Santa Cruz até voltou um pouquinho melhor no segundo tempo, né? Saiu na frente do placar com aquele gol de pênalti lá do Pipico, mas não demorou muito para o time adversário empatar. O gol de Pipico foi ali por volta dos 5 minutos, o empate saiu o quê? Os 20 minutos mais ou menos, né, Raul? Foi, por aí. Pois é, então o Santa Cruz terminou deixando empatar, eles tiveram uma chancezinha ali no finalzinho do jogo, e aí o jogo terminou com a vitória do time do Potiguar, e o Santa Cruz deixou escapar a oportunidade de pelo menos arrancar o empate, né? Pelo menos um empate. É verdade. Tomou a virada e não conseguiu nenhum empate. Até tentou. Agora um detalhe também. O que chamou a atenção nesse jogo e que foi destaque, além do gramado, dessa questão, o Santa, como você tocou aí nos melhores momentos, né? O Santa teve algumas oportunidades, mas perdeu algumas oportunidades, né? O Santa deixou escapar algumas chances de gols. E isso pesa negativamente, logicamente, no resultado. Sobre atuações individuais, um jogo negativo de Chiquinho, né? Chiquinho, um jogador experiente, um jogador que geralmente agrega positivamente ao Santa Cruz, mas ontem fez um jogo difícil, um jogo complicado, diferente do nível de desempenho que ele costuma apresentar. Uhum. Santa Cruz, de qualquer forma, continua aí entre os 4, né? Ele está com 3 pontos. Está na 4ª posição. Está na 4ª posição. E domingo vai ter o Campinense no Arruda, não é isso? Esse jogo é 4 da tarde, é isso? 4 da tarde, domingo contra o Campinense, 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E a diretoria do Santa já começou a vender ingressos para essa partida. Expectativa e desejo da diretoria de que haja um bom público no estádio do Arruda. Ingressos sendo vendidos a partir de R$15. São preços promocionais até o dia 16, amanhã, terça-feira. Então, a ideia da diretoria, até não só pelo preço, mas também pelo tempo, né, vendendo ingressos. Hoje ainda é segunda-feira e os ingressos para o jogo de domingo já estão à venda. Então, é uma ideia, é um movimento que a diretoria do Santa faz para que o torcedor chegue junto, para que o torcedor apoie, até porque é muito importante, né, fazer valer o mando de campo, fazer valer o fator casa. O Campinense, próximo adversário do Santa Cruz, tem 4 pontos no grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Até agora, na Série D, o Campinense, assim como o Santa, disputou 2 jogos, venceu um e empatou o outro. Venceu o jogo mais recente contra o Globo ontem,
aplicou uma goleada por 4-0 no Globo. E na primeira rodada contra o Pacajus, fora de casa, o Campinense empatou em 2-2. Então, é o Campinense, o próximo adversário do Santa, deve ser um adversário difícil, mas o Santa, como eu disse, tem que fazer valer o mando de campo, tem que fazer valer o fato de jogar em casa no estádio do Arruda, que inclusive, Edinaldo, vale lembrar, está com capacidade de público liberada para 44 mil pessoas. Então, a torcida pode chegar junto sim, pode lotar o Arruda para fazer um caldeirão, para fazer o Arruda ser de fato o Arruda que apoia o Santa Cruz nessa caminhada na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora vamos ouvir E queira Deus que o torcedor chegue em paz e entre em paz no estádio, pelo menos isso. Claro, claro. Agora vamos ouvir o técnico do Santa, Felipe Conceição, falou depois desse jogo de ontem, falou sobre o desempenho e também falou sobre essas oportunidades perdidas, essas chances desperdiçadas pelo ataque do Santa Cruz. A gente escuta Felipe Conceição aqui agora no Bola Rolando. Isso sim, porque você vê a equipe hoje construiu mais jogadas de combinação num campo pior, né, do que o nosso. Para você ter ideia, o volume foi maior do que contra o Iguatu e num campo que com uma dificuldade maior, houve mais aproximação, houve mais peso na área, que eu tinha falado com vocês na última entrevista. Principalmente no segundo tempo, você vê o Lucas cabeceando na pequena área, que não é a característica do Lucas. Enfim, outros atletas que evoluíram, né, o lateral, o Léo, tá chegando, tem dificuldade ainda em algumas questões. O Marcos fez uma grande partida, enfim. Cada jogo nos dá experiências para crescimento e dentro do processo nosso de crescimento a gente está vendo evolução, confiança dentro do jogo, sabendo que a gente tem que crescer dentro da competição. O que fica amargo, e esse é o sentimento que você tinha perguntado e está nos atletas no vestiário, é aquele sentimento amargo de que poderíamos sair daqui com os 3 pontos que eram importantíssimos para a caminhada, mas em relação ao desempenho e ao futebol apresentado houve evolução e eu tenho certeza que cada semana nós vamos colocar um tijolinho nessa construção e terminar a primeira fase classificados e muito forte. Tá aí então o técnico Felipe Conceição, destacando justamente isso, Edinaldo, que a gente trouxe aqui, o bom desempenho do Santa Cruz no jogo de ontem, apesar do resultado negativo no final. Ok, pronto, aí o tricolor do Arruda, valeu, Haldney. Valeu, Edinaldo, abraço.